então já estamos aqui no nosso exemplo no GeoGebra. E bom, a gente vai ver que o volume da pirâmide, né, é o volume pelo volume do prisma. Então nós temos aqui o volume do prisma, a área da base vezes a altura. A gente vai ver que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3, que é justamente aquilo lá que a gente tinha visto. Olha só. Primeiro aqui, ó, movendo. Vocês conseguem ver as 3 pirâmides meio que desconexas, né? Mas eu posso mover esse cursor e ó, voltamos a ter o nosso prisma. Unir aqui, tá? As 3 pirâmides, que são mais difíceis de enxergar, mas são aquelas mesmas pirâmides, beleza? Aqui, ó. A gente meio que tá vendo assim, né, lá no nosso exemplo. Então, se eu separar elas, ó, eu consigo ver que são 3 pirâmides. E aí, a área da base vezes a altura dividido por 3, já aqui o volume do prisma é a área da base vezes a altura. E eu posso mexer aqui, ó. Se a gente olhar de cima, olha só. Consegue ver que esses triângulos aqui são congruentes? Tá vendo? E que a altura deles, ó, é a mesma. Tá vendo? Então, se eu considerar a área da base vezes a altura, né, considerando que a altura é a mesma e a base, né, é a mesma, então essas 3 pirâmides aqui têm volumes iguais, né, que são justamente a terça parte desse volume do prisma triangular que a gente tinha aqui. Beleza? É só um exemplinho assim para mostrar para vocês, né, que não estava mentindo, não tirei do nada, tá? Pode ser comprovado experimentalmente. E é isso aí, tá bom? Então, que nem aquele exemplo lá que foi mostrado, né, naquela propriedade do slide anterior. Se a gente tivesse, sei lá, só esse prisma aqui, tá? Considerando o prisma formado pelas pirâmides amarela, vermelha e azul. Então, se eu só tivesse uma pirâmide, por exemplo, sei lá, azul, para eu encher esse prisma aqui totalmente, eu teria que usar 3 vezes o volume, né, dessa pirâmide, tá bom? Então essas pirâmides aqui têm volumes iguais ao volume do prisma dividido por 3, tá bom? É só um exemplo curtinho, mas que ajuda bastante na visualização, tá bom? Depois cliquem aí e mexam ou procurem outros se vocês quiserem ver, tá bom? O GeoGebra é muito bom por causa disso, beleza? Ó, aqui desse lado também a gente consegue encaixar, né? Então é isso, galera. Vamos voltar para a nossa aula. Então, de volta ao nosso quadro, vamos dar prosseguimento na nossa aula. Por quê? Porque a gente entendeu agora, tá, que considerando uma pirâmide, né, um prisma de base triangular, a gente consegue ver que as pirâmides que estão ali dentro são, né, terça parte do volume desse prisma. Beleza, mas ainda assim a gente ainda não generalizou de fato, tá? Então agora sim a gente vai partir para essa generalização a partir do cálculo do volume de uma pirâmide qualquer. Então, para determinar o volume de uma pirâmide qualquer, a gente vai usar a conclusão anterior e também o princípio de Cavalieri. Assim, dado uma pirâmide qualquer, consideramos uma pirâmide triangular que tem a mesma área da base e a mesma altura que uma pirâmide qualquer. Beleza? Então, olha só. Aqui nós temos a nossa pirâmide triangular, aqui nós temos a nossa pirâmide qualquer. A área da base estou considerando que é igual delas, tá? E a altura é a mesma. Então, o princípio de Cavalieri garante que duas pirâmides com áreas da base iguais e com a mesma altura têm volumes iguais, que foi o que a gente viu lá antes, tá? Então, o volume dessa pirâmide triangular vai ser igual ao volume dessa pirâmide qualquer aqui. Nesse caso aqui é de base pentagonal, beleza? Mesma área da base, mesma altura. Isso sempre importante, sempre garantido pelo princípio de Cavalieri. Se eu mudar a área da base ou se eu mudar a altura, já quebra o nosso esquema, beleza? Mas então, como o volume da pirâmide triangular a gente viu que é a área da base vezes a altura dividido por 3, a gente conclui que o volume de uma pirâmide qualquer também vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, né? Porque já que esses volumes aqui são iguais e o volume dessa pirâmide triangular a gente viu ali antes é a área da base vezes a altura dividido por 3, o volume dessa pirâmide também vai ser. Beleza? Ou seja, a área da base vezes a altura dividido por 3 é o volume de qualquer pirâmide, não só da pirâmide de base triangular. Ok? Isso é importante, mas é óbvio que vocês vão usar essa fórmula, tá? Mas é importante saber de onde veio. Ou seja, 1/3 do volume do prisma. Ok? E agora, tronco de pirâmide. Então, a gente não viu tronco de prisma, por quê? A gente vai ver que... O que é o tronco de pirâmide? O tronco de pirâmide nada mais é do que eu vou pegar um plano π aqui, vou cortar a pirâmide e vou considerar o sólido que restou. Se eu faço isso com prisma, eu continuo tendo um prisma. Então, o tronco de prisma continua sendo um outro prisma, só que menor. Aqui não, aqui muda a forma. Olha só, a gente está considerando aqui uma pirâmide, tá, de vértice, vazão e altura Hzinho, desculpa. Traçamos um plano π, tá, que vai cortar, que vai seccionar, paralelo à base nesse caso, tá, e vai cortar a pirâmide a uma distância d do vértice, ou seja, como se essa pirâmidezinha aqui tivesse altura d, ele pegou e cortou aqui, ó, esse plano aqui vai cortar, beleza? A gente vai obter 2 poliedros.
essa pirâmidezinha aqui de cima, né? Porque a gente cortou e continua tendo essa pirâmide aqui de cima, tá? De vértice V e altura Dzinho, e um poliedro que é chamado de tronco da pirâmide. Ou seja, descartando, tá? Essa pirâmide aqui de cima, nós ficamos com essa parte aqui embaixo, ó. Percebe? Que se eu volto com essa pirâmide aqui, coloco aqui em cima, eu volto a ter a nossa pirâmide original. Mas se eu cortei, eu tenho algo tipo isso aqui, ó, tá vendo? E isso aqui é o nosso tronco de pirâmide, tá? Reparem que é bem diferente. Se eu cortar um prisma, eu continuo a ter um outro prismazinho, não muda a forma, tá? Vou mudar o volume, claro, vou mudar a área, mas não vou mudar a forma. Aqui muda a forma e muda também volume, área, essas coisas todas, tá bom? Então aqui ele tem, ó, uma base maior, né, que é esse hexágono aqui grandão. Uma base, claro, essa aqui é uma pirâmide de base hexagonal, ok? 6 lados, né? Uma base menor que é um hexágono menor. Nós temos uma altura, como é que a gente calcula essa altura? Tá? A gente está chamando de H1. Vai ser justamente, ó, a altura da pirâmide zona menos a altura da piramidezinha da altura do tronco da pirâmide. H menos D, tá? E as faces laterais aqui, ó, que são quadriláteros, né? Mas são trapézios, se a gente conseguir enxergar, tá? Nós temos uma base maior, uma base menor, dois lados aqui que vão concorrer, né? Então isso aqui são trapézios, tá bom? Concorrer, no caso, elas vão se cruzar se a gente prolongar, né? A gente consegue até ver aqui, né? Se a gente prolongar aqui, eles se cruzam lá no vértice. Então, as faces laterais são trapézios, beleza? Então esse é o nosso tronco de pirâmide, ok? Bom, repetir aqui a imagem do tronco de pirâmide e a gente destaca algumas coisas. Bom, tem duas bases. A base da pirâmide inicial, que é a base maior do tronco, e a seção determinada por π, que é a base menor do tronco, né? Foi a parte que foi cortada ali. As faces laterais, que são trapézios, como a gente viu no slide anterior. A distância entre as bases do tronco, que se chama altura do tronco, a medida é justamente a altura, né, da pirâmide zona menos a altura da pirâmidezinha, H menos D. Quando a pirâmide original é regular, o tronco de pirâmide é chamado regular. E nesse caso as bases são polígonos regulares e semelhantes, né? Nesse caso aqui, como a gente está falando que são regulares, tá? Então esses polígonos aqui são regulares também, tá? Então olha só, a gente pode até usar aquele K para achar área, para achar volume, então. Por isso que é muito importante ter isso em mente. As faces laterais são trapézios isósceles, ou seja, são trapézios, mas esses dois lados aqui, né, seriam congruentes, por isso trapézios isósceles. E a altura de um desses trapézios é chamada de apótema do tronco. Então, a gente calcularia, né, o que seria o apótema do tronco. A gente traçaria aqui uma altura no meio dele, né, fazendo um ângulo de 90 graus. A gente vai ver aqui, ó. A apótema do tronco seria, sei lá, esse H2zinho aqui, tá bom? Então, ó, nós temos aqui o A, que seria a aresta lateral desse tronco, né? L2 seria a aresta da base menor, L1 seria a aresta da base maior, perdão. E nós temos aqui o H2, que seria o apótema do tronco, beleza? Tá aí, ó, bem descrito pra gente, beleza? E a última coisinha de hoje, né, seria o volume do tronco de pirâmide. Então, olha só, aqui nós temos, ó, a área da base maior, a área da base menor, a altura da pirâmide grandona, a altura da pirâmide menorzinha, tá? Ele pontilhou aqui, mas está considerando como se fosse uma pirâmide, né? H1, a altura do tronco da pirâmide, V, o volume do tronco. Nesse caso aqui é... Perdão. Ele quer o volume do tronco. E, cara, como é que a gente calcula o volume do tronco? Alguma sugestão? Bom, tem essa fórmula aí. Demonstraram que essa fórmula aí é o volume. Eu não vou demonstrar ela aqui com vocês, tá? Acho que não é o intuito dessa aula. Mas a gente pode calcular o volume do tronco usando essa fórmula aqui. Onde H1 é a altura do tronco, AB é a área da base maior, ABzinho é a área da base, né? A área da base maior multiplicada pela base menor, e o ABzinho área da base menor. Mas tem um outro jeito, cara. Como é que, assim, sem saber a fórmula, como é que a gente calcularia o volume desse tronco? Deixar vocês, sei lá, tentarem pensar, dar um pause aí no vídeo, tá? E volta quando já tiver pensado melhor. Bom, o que é mais intuitivo da gente fazer? Pô, é mais intuitivo a gente obter esse volume do tronco pela diferença dos volumes das pirâmides semelhantes, né? Então, olha só. Nós temos aqui a pirâmide zona e temos uma piramidezinha. Se eu pegar o volume da pirâmide zona e tirar justamente o volume da piramidezinha, eu tenho o volume do tronco, né? Então é muito mais fácil fazer dessa forma, tá? Não quero que vocês, sei lá, gravem essa fórmula aqui. Eu estou falando para vocês que existe, que experimentalmente, né?
conseguiram demonstrar essa fórmula, mas é muito mais fácil a gente chegar na fórmula de cima fazendo isso. Então fica a critério aí de cada um o processo a ser usado. Mas eu acho mais fácil, eu acho mais intuitivo e acho que assim, os programas vão exigir de vocês isso, tá? Porque ninguém quer que vocês gravem essa fórmula aqui. Tá mais desumano gravar essa fórmula. Beleza? Então, como a gente calcularia o volume do tronco, seria o volume da pirâmide zona, que a gente já aprendeu, né? Menos o volume da pirâmidezinha, vai dar o volume do tronco. Lembrando que, já que os polígonos da base, né, são semelhantes, né, a gente pode criar uma razão de semelhança K. Então, um K ao quadrado vai ser uma razão entre áreas e o K ao cubo vai ser uma razão entre volumes. Então, isso pode ser usado também, né, no cálculo do volume da pirâmide. Claro, considerando, né, que essa pirâmide é regular, que os polígonos da base são, né, são semelhantes, tá bom? Eu posso fazer isso. Beleza? Então essa aqui foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham aproveitado, espero que tenham entendido. Caso tenha ficado alguma lacuna, alguma coisa, vocês podem entrar em contato com a equipe toda, tá? Estamos de braços abertos para ajudar vocês. E é isso, gente. Continuem se cuidando, continuem estudando. Bons estudos. Tchau. Até a próxima.